Olá, senhores passageiros, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Marco Mourão e nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho sobre a experiência que a JAP propõe em cada um de seus roteiros exclusivos. A pergunta que a gente precisa começar para essa conversa rápida é a seguinte: turista sofre? Todo mundo já ouviu esse tipo de pergunta, esse questionamento, e muitos responderiam que sim, turista sofre. Por estar num lugar desconhecido, por lidar com línguas diferentes, com pessoas diferentes e muitas vezes situações que não são planejadas. Mas é pensando em cada um desses contextos que a JAP propõe soluções através de cada um dos seus roteiros. Um exemplo disso é a questão de chegar cansado num destino internacional depois de horas de voo. A gente pensou nisso e chegamos à conclusão que o ideal é você já se organizar para uma estadia pré-embarque. Normalmente, os nossos voos já saem ali do Aeroporto Internacional de Guarulhos. E é por isso que a gente firmou uma parceria com a rede de hotéis Mercury, para que cada um dos nossos passageiros tenham ou uma noite de hospedagem ou um chamado day use, para que você já embarque descansado e curta o roteiro desde o primeiro dia, aproveitando tudo ao máximo. Outra questão importante que muitos turistas se questionam é a questão da assistência em um aeroporto. Aonde que eu vou fazer o check-in? Onde despacho minha bagagem? Qual o portão de embarque? Tudo isso muitas vezes torna o aeroporto estressante. E é pensando nisso que a JAP propõe logo no aeroporto uma assistência integral, não só do guia acompanhante, que vai estar em todo o tempo com o grupo, mas teremos uma equipe em solo que também agilizará todos esses processos. Por isso, o aeroporto já se torna uma experiência bacana. Chegando no destino internacional, os questionamentos continuam. Por onde eu começo as visitas? Quais são os principais monumentos? O que eu posso deixar de lado? O que é imperdível? Tudo isso é facilmente resolvido com a assessoria dos nossos guias, que irão acompanhar o grupo nos principais passeios, fazendo as visitas aos principais pontos turísticos e aprofundando ainda naquilo que nem é tão conhecido assim. Por isso a experiência é agradável e os nossos passageiros apenas aproveitam os passeios sem ter que se preocupar com esse tipo de pergunta. Outro questionamento importante é a questão do ônibus que vai ser usado lá no destino internacional. Muitos roteiros vendidos por aí colocam pessoas de várias nacionalidades no mesmo ônibus, fazendo com que todas fiquem sempre juntas, misturando línguas e fazendo um passeio ficar um pouco confuso. Nós não trabalhamos dessa forma. Nós usamos um ônibus exclusivo para o nosso grupo JAP, somente para os nossos clientes, para que a experiência seja mais seleta e os nossos guias possam dar a atenção necessária a cada um de nossos passageiros. Outra pergunta muito comum é a questão da alimentação. Quando a gente pensa num roteiro internacional, a gente está pensando em conhecer a gastronomia local. E é por isso que a JAP já inclui em cada um de seus roteiros pacotes exclusivos de refeição, para que todos os passageiros possam sentir ali no seu prato um pouquinho da cultura local. Outro ponto relevante de questionamento é a questão de onde vou me hospedar. Como vou acessar o centro histórico e qual a localização mais conveniente? É por isso que os hotéis selecionados nos grupos da JAP contam com essas características de hotéis superiores, com excelentes cafés da manhã e com localização privilegiada para que todos aproveitem ao máximo cada uma das cidades. Além dessas perguntas que já mencionamos, existem outros questionamentos de forma mais técnica. Por exemplo, o que acontece se minha bagagem extraviar? A proposta do nosso roteiro é proporcionar para cada um dos passageiros um GPS para a localização de bagagem exclusivo. Isso vai diminuir muito a chance de estresse e de que sua bagagem não seja mais encontrada, além, obviamente, do suporte dos nossos guias em todo esse processo. Outra questão técnica também importante é a questão do seguro viagem. O que acontece se o turista quer acionar o seguro por uma questão de saúde? O que fazer? Os nossos guias prestam total assistência para que esse processo seja fácil, rápido e não haja estresse nenhum. Por isso que é importante contar com a assessoria da JAP desde o início, inclusive na questão do seguro. Por fim, alguns detalhes
farão a diferença nessa experiência que a gente propõe. Um exemplo disso é a questão dos radinhos exclusivos, que nós disponibilizamos para cada um dos nossos passageiros para que você não perca nenhuma explicação durante os passeios, as visitas, as degustações, tudo fica disponível no seu áudio através das explicações dos guias. E além dos radinhos, disponibilizamos também um aplicativo exclusivo para que você acompanhe todas as etapas do roteiro, não perdendo nada, elevando sua experiência ao máximo. Esse é apenas um resumo de como os roteiros da JAP atendem às necessidades do turista, resolvendo suas dores e propondo uma experiência única, elevada e incomparável. Por isso, se você quer mais detalhes, veja cada uma das propostas nos nossos roteiros e se ainda tem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Se você quer viajar de maneira exclusiva, viaje em grupo, viaje com a JAP.